Nós estamos no NABEM, vamos falar um pouquinho sobre o amor. Se existe um amor ideal. Aqui na Terra deve ser difícil achar, né? Mas vamos conversar em torno do assunto. Todo mundo fala que o amor de mãe é o melhor de todos. Alguns contestam o amor de mãe, porque às vezes a mãe ama tanto que acaba estragando o filho, o neto, não é? Mas estragando no bom sentido, vamos dizer assim, não é? Não deixa ele sair na rua, não deixa ele comer nada, não deixa ele pôr a mão em lugar nenhum. Eu conheci uma mãe que ela estava com 3 crianças no Hospital das Clínicas e por coincidência eu estava lá também. E aí a mãe, uma de colo e 2 pequenininhas, bem pequenininhas, e aí elas começam a brincar no hospital e daqui a pouco você via, a criança lambia o corrimão, se esfregava no chão. Ai, que aflição, não é que a mãe deve ter de ver os filhos fazer isso, porque a gente não quer que eles tenham nada, problema nenhum, dificuldade nenhuma. A gente não quer que as pessoas que a gente ama sofram de forma nenhuma, de jeito nenhum. E essa é possivelmente uma das dificuldades que a gente tem de entender esse amor ideal, porque o amor ideal muitas vezes ele precisa respirar fundo e permitir que o outro tenha a experiência, ainda que seja um tanto quanto desagradável, não é mesmo? Ele dê uma trombada assim para ele se acertar, que ele tenha algum insucesso financeiro, às vezes para ele entender como é que funciona essas coisas, mas como que é difícil a gente estar nessas condições, não é? Porque quando a gente tem aqueles serzinhos que a gente ama tanto, a primeira necessidade dele a gente já vai para cima e já quer resolver, não é mesmo? Hoje na escola a gente vê tanta confusão com essas coisas de criança. As minhas crianças, olha, os outros expositores são muito melhores do que eu, eles nunca dão exemplos pessoais, tá certo? É proibido dar exemplo pessoal, mas eu não consigo fazer as coisas sem falar dos meus exemplos. Vocês desculpem, ali tem o QR Code, aí vocês espinafram eu lá, porque aí eles não me chamam mais, aí só vem gente boa aqui, não vem gente mais ou menos, nem gente ruim que nem eu, tá bom? E aí as crianças lá brigando na escola. Aí você pensa, meu Deus, você tinha que ir lá, você quer ir lá e bater na outra criança, né? Mas aí vem aquela história chamada equilíbrio, que a gente tenta, pega aquela vara bem grandona, né? E tenta passar naquele fio fininho, né? Que é tão difícil passar por aquele fio com aquela varona, né? Aí vai na escola e tal, aí você aguenta firme, e como é que vai resolver isso, como é que vai resolver isso? A gente fica sempre assim, pedindo ajuda, até que vem uma boa inspiração. Vamos lá, conhecer a criança. Não, mas ele está fazendo isso e aquilo, está me tirando do sério, está fazendo aquilo outro, e daí deixa a gente também um pouco assim alterado. Não, fica tranquilo, nós vamos resolver, vamos lá, vamos conhecer. Aí quando você chega lá, você vê uma outra criança carente. Uma criança que é abandonada por pai, por mãe, porque coitadinhos do pai e da mãe precisam, às vezes, pais separados, às vezes a mãe precisa sair o dia inteiro, fica o dia inteiro em casa. Quem que traz você na escola? A perua. Quem que leva? A perua. E a sua mãe nunca vem? Não, minha mãe trabalha o dia inteiro. Você pensa, meu Deus do céu. Aí veio a solução. Você não quer ir lá em casa brincar com ele? Mas pai... Ele aceitou, a mãe dele aceitou. Falei, deixa ele ficar uns dias lá depois da escola, lá com meu filho em casa, a senhora fica mais sossegada, ele não ficar sozinho em casa, né? Aí eles se entenderam. Olha só que coisa. Não é? Então, muitas vezes a gente também tem essa dificuldade, porque a gente pensa que o amor são aqueles amores intramuros, só daqueles que estão associados com a gente, seja por elos consanguíneos ou não, mas só aqueles que estão associados a gente. Mas a gente precisa abrir, sair fora dos muros e entender que tem muitas pessoas que precisam de amor também. Mas nós estamos falando do amor ideal. Vamos voltar para o amor ideal. O amor ideal, então, é aquele que consegue se controlar. Ele tem o equilíbrio suficiente, já andou naquela vareta lá de equilibrando. Ainda existe isso ainda em algum circo, algum lugar? Tem isso ainda de pessoa andar naquele fiozinho assim, se equilibrando? Ainda existe isso? No meu tempo tinha muitos, até tinha uns caras que atravessavam prédio de um lado para o outro, né? Faziam umas proezas aí com equilíbrio, né? Então a gente precisa entender como que pode ser esse amor ideal. Isso é uma coisa de construção também. Porque a gente que está aqui na Terra, a gente não entende muito bem de amor ideal, porque a gente às vezes ou exagera ou seca, ou deixa faltar. Na maioria das vezes é isso. Então o amor ideal é assim, sabe controlar, sabe temperar, sabe realizar aquilo da melhor forma possível. Então vai ter uma conversa, sabe como conversar, não é soltando os 2 pés em cima da pessoa com tudo.
vai falar aquelas palavras grosseiras, sabe conversar. Vai fazer uma censura para alguém, sabe como vai fazer a censura, ele vai com muito jeitinho, com muita vai assim, até fazer a pessoa entender que aquilo não está bom, que aquilo não está legal. Ele vai andar na rua, ele entende que as pessoas têm problemas na rua, que a rua está cheia de buraco, essas coisas, que tem um monte de situações complicadas na rua, ele consegue compreender isso. Se ele está convivendo com alguém, sabe respeitar as opiniões. Olha que coisa bonita para chuchu respeitar a opinião. Vocês já pensaram se Deus não respeitasse as nossas opiniões? Como é que ia ser aqui na Terra, hein? Ia ser uma complicação lascada, né? Porque assim, ele tem uma lei que é perfeita, vamos imaginar isso, não é? A lei de Deus é perfeita, não é? Mas aí a gente está indo errado. Aí ele fala assim, está errado, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. A gente ia apanhar o tempo todo, né? Imagine só, para poder voltar para as coisas certas. Mas Deus dá liberdade. Quando a gente consegue encontrar um pouquinho desse sentimento mais nobre, a gente começa a dar liberdade para o outro, o entendimento para o outro. Está errado? Tá, mas ele tem liberdade. Quer a minha opinião? Não. Então não precisa dar, se ele não quer, não é mesmo? Então, com o tempo, a gente vai conseguindo encontrar o ponto ideal, mas olha, às vezes levam muitas encarnações. Porque na maioria das vezes, todo mundo aceita que nós temos muitas encarnações, que isso é coisa de gente meio fora do eixo, né? Mas vocês aceitam, né? Aceitam. Ah, então tá bom. Vamos imaginar que isso exista, tá bom? Vamos só imaginar que exista muitas encarnações. Vamos imaginar que isso exista. A gente vai dar essa chance para a gente dizer, bom, então a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai melhorando. Então, os erros que nós cometemos antes, a gente começa a cometer acertos. Porque a gente olha para trás e fala, tenho que acertar, não posso continuar errando do mesmo jeito. E aí a gente vai devagarzinho temperando até chegar neste bendito amor ideal. Aqui nesse balcão aqui em frente, me chamou a atenção, tem alguns livros no balcão, uma mesa aqui em frente, e eu sei que vocês não querem saber do amor ideal, mas se alguém quiser, eu até recomendo até que não leia este livro, porque, não é, para que a gente precisa ler essas coisas? Mas tem um livro aqui chamado Renúncia. Nesse livro Renúncia tem uma senhora chamada Alcione, e essa dona Alcione faz cada uma que a gente pensa, meu Deus, como é que pode uma pessoa fazer um negócio desse? Como que pode uma pessoa viver da forma que ela viveu? De que forma é possível passar na Terra desse jeito? E lá a gente vai ver o que ela aprontou. Tem tanta coisa que essa senhora aprontou, tanta coisa, mas enfim. Se quiser conhecer, vai lá. E assim, eu imagino que vocês consigam ler esse livro em menos de uma semana, mesmo que vocês não gostem de ler nem gibi. Quem não gosta de ler nem gibi, esse aí, se pegar para ver, é menos de uma semana. Mas vamos lá. Mas não pegue não, deixa ele lá, tá bom? Deixa ele lá, deixa que outra pessoa passe e compre assim, sem saber o que tem lá dentro. Aí, a gente vai entender esse amor. Agora, uma outra curiosidade. Nós só aprendemos sobre amor, sabe a partir de quando? A partir de Jesus. Vocês acreditam numa coisa dessa? Só a partir de Jesus. Por que só a partir de Jesus? Porque antes de Jesus, tudo tinha preço. Ninguém fazia nada de graça para ninguém. Não existia a prática do bem, da caridade. Não existia absolutamente isso. E aí você fica pensando assim, por que essas pessoas eram tão apegadas umas às outras? Ah, o pai com o filho, a minha filha, e mata um exército inteirinho por causa do filho. Você vê que ainda tem hoje alguns filmes assim, mas por que era tão apegado? Porque ele tinha a sensação de que era dele aquilo. Por isso que ele sofria tanto, que ele perdia aquele patrimônio se um filho fosse embora antes que ele. Um sofrimento atroz. Então ele tinha essa sensação, porque trabalhava, sustentava a família, era como se ele tivesse, assim, investindo numa imagem semelhante que era o filho dele, né? Então, eu tenho essa sensação, que as pessoas tinham esse apego por causa disso. Porque depois de Jesus, aí Jesus chega aqui com tanta tranquilidade, curar doente, meu Deus do céu, para que ele precisava curar doente? Deixa os doentes cada um na sua, qual o problema? Não, ele se intervia. A pessoa procurava ele com problema de saúde e intervia. Tinha um poder terrível, mas não era um poder gratuito, assim, do tipo esses que a gente vê em histórias, em filmes de super-heróis. Não veio lá do planeta, da onde que é que veio o super-homem? De onde que é?
de cripta, né? E aquele que tem um martelo, veio de onde? Esse é o Thor. Da onde que ele veio? Asgard, Já pensaram, né? Se o poder de Jesus fosse esse, veio aqui para salvar o mundo, tá? A pessoa está fazendo coisa errada, ele vai lá e dá uma martelada na cabeça dele, pronto, resolve. O outro vem aqui e dá uma soprada nele, põe ele lá no meio do mar, pronto, resolve. Imagine se o poder de Jesus fosse esse, não é? Mas vinha aqui, trazia para perto e com muito amor fazia a pessoa entender, porque a gente só convence, só ajuda, só favorece, só aconselha quando a gente tem bastante amor pela pessoa, porque senão não resolve nada, não adianta. Lembra aquelas coisas que a gente recebia da mãe, ou a gente mesmo fazia, né? De cuspir, você vai apanhar, você vai apanhar. Parece que ele sempre fazia a mesma coisa, parece que ele gostava de provocar a gente, né? Gostava de provocar, a gente gostava de provocar a mãe, né? Fazia as coisas que ela não gostava, quando estava com raiva alguma coisa, fazia coisas que ela não gostava, né? Ficava nervosa. Mas aí quando vinha de vez em quando aquela coisa, mas você faz isso, a mamãe fica tão aborrecida com você, por que você faz desse jeito? Aí a gente ficava meio assim, você não vai bater, mãe? Bate logo, pronto, para de conversa, bate e resolve logo. E ela ficava falando, conversando, não era assim? Não era pior do que apanhar, lembram disso? Vinha da escola com qualquer problema lá, falava, mãe, olha, aprontei lá, fiz acontecer, mas já estou pronto, pode bater. Não vou bater, você senta aí que a mãe vai conversar. Aí você falava, misericórdia. Era duro. Eu acho que os mais novos não passaram por isso, porque hoje é só assim, fica no cantinho, conversinha, aí fica sentadinho, aí faz não sei o quê, não vai tomar o iogurte. Olha que bonitinho que é hoje, né? Não vai tomar um iogurte. Olha, no nosso tempo, para tomar um iogurte, você tinha que ir na casa do primo que era rico, porque senão você não tomava. E sabe onde ele morava? Na Chaga Clabim. Eles continuam ricos até hoje, né? Olha só. E a gente mora na Casa Verde. Meu Deus do céu. A Casa Verde não é tão ruim assim, né? Não. A Casa Verde não é tão ruim, não. É que a gente coloca a Casa Verde para dar um glamour, né? Não vai falar Vila Nova Cachoeirinha, Pará de Taipas, não vai falar, né? Claro, né? Mas imagine quando a gente quando a gente vivia esse tempo. Então, para conversar com alguém, é preciso ter um sentimento profundo de amor para a gente poder ajudar, senão a gente não ajuda. Mesmo as pessoas necessitadas. Quando a gente vai lá nesse hospital ranceniano, o nosso irmão ia falar assim, a gente pensa que vai levar alguma coisa e traz, né? Porque aquelas pessoas, pelo sofrimento, ganharam um potencial de amor tão profundo, que às vezes você não fala nada para ela, não fala nada para você, mas ela olha com um olhar de compaixão, com um olhar de amor tão profundo, que você se sente assim, aconchegado, dá um sentimento de felicidade na gente. Algum de vocês chegou a visitar o Chico Xavier? Alguém já visitou ele? Chegou a visitar na época que ele estava aí? Então, as pessoas que o visitavam saíam de lá assim, embebidas de amor. Isso aqui iniciou por conta do Chico. Dezenas de casas aqui em São Paulo iniciaram por conta do Chico. As pessoas iam lá e falavam assim, faz uma casa lá, para você atender lá, ajudar lá, fazer lá. Porque as pessoas saíam daqui e iam levar as coisas lá para ele. Falavam, mas faz onde você mora, onde você trabalha, onde você está lá. E aí foram surgindo essas casas. A maioria das casas espíritas que tem aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil, surgindo de pessoas que visitavam o Chico. A maioria delas. Então, era aquele sentimento, aquela coisa. E sabe uma outra coisa muito legal que as pessoas tinham com o Chico? Tudo o que ele falava com você, você não esquecia nada do que ele conversava com você. Nada você esquecia. Era uma coisa assim impressionante. Tanto isso é real, que existem mais de 180 livros de pessoas falando sobre o Chico. Da experiência com ele, do convívio com ele, da conversa com ele. Mais de 180 livros. O Chico não escreveu nada disso. Foram as pessoas que escreveram, que conviveram com ele. Imaginem só. Porque parece que a pessoa, ele impregnava assim, um negócio na gente, colava na gente assim. Os seus pensamentos, suas ideias, o seu amor. Só para ter uma ideia de amor, porque o amor ideal a gente talvez não vá conseguir encontrar nesta nossa reunião, mas vamos dar exemplo de pessoas que têm amor.
Nós falamos de Jesus, não é? Mas Chico é um discípulo de Jesus. E eu digo assim, você ia visitá-lo, por exemplo, e ele saía da casa espírita, lá do trabalho dele, que ele fazia, e você ia com ele até a casa dele, e ele se despedia de você, depois de 2, 3 horas de conversa. Ele estava lá 3, 4 horas da manhã, ele estava conversando com você. Olha só. Ia levantar no outro dia 5, 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele estava conversando com você. E aí você fazia uma brincadeirinha do tipo assim, uma rima, ele respondia com outra rima, e aí não parava mais. Aí você fala, meu Deus do céu. E quando você ia embora, ele só entrava depois que você virasse o carro ou o carro sumisse no meio da nuvem, do nevoeiro. Só entrava em casa assim. É mais ou menos como a gente faz com as nossas visitas, não é? Você já está indo? Já chama o elevador, já para não perder tempo. Em casa é assim. Meus meninos já estão treinados para isso. Já está indo, pai, vou chamar o elevador e já segura a porta, porque assim não precisa esperar, né? A gente às vezes não tem nem aquela coisa de descer com a pessoa, despedir na rua, sabe? Não tem nem isso. A gente perdeu isso. Umas bobagens, não é? Mas será que isso não é amor pelas pessoas? Outra coisa que a gente exige dos nossos governantes é amor pelas pessoas, mas dificilmente a gente encontra algum que tenha, né? Meu Deus do céu, você pensa, mas não dá para ter? Pelo menos um pouco dá para a gente ter uns pelos outros. Pelo menos um pouco. E nós precisamos continuar construindo. Porque amor também exige uma cota de sacrifício da gente. Veja, ele não se incomodava de dormir meia hora, 1 hora, ou às vezes nem dormir, já emendar e ir para o trabalho. Para conversar com a pessoa, para ficar com a pessoa, para dar atenção para a pessoa. Uma pessoa querida, muitas vezes, na maioria das vezes. E a gente, escuta, estou a fim de ir na sua casa esse fim de semana, nem vou te contar, eu estou com um compromisso até o final do ano, eu acho que só lá para 2025 você pode vir. Mas até lá você me dá o seu endereço? Dou sim, pode deixar, eu te mando pelo WhatsApp, se ainda existia o WhatsApp em 2025, né? Porque o negócio está tão assim. Eu perguntei para os meus filhos, escuta, procura sua irmã aí no Facebook. Pai, Facebook é só coisa de velho. Falei, mas como assim? Ninguém mais faz nada no Facebook. Falei, meu Deus do céu. E eu estava querendo criar minha conta agora, então vamos desistir, vamos esperar outra, né? Vamos esperar outra, né? Porque essa daí já foi. Enfim, a gente vai devagarzinho entendendo que nós podemos, se a gente observar com muita calma, a gente pode tratar as pessoas melhor. A gente pode falar melhor. Telefone, podemos conversar melhor no telefone. Quando a gente se sentir assim meio fora do eixo, dá pra gente voltar de novo, respirar fundo, pedir ajuda, apoio. A pessoa é difícil, mas eu tenho que conversar direitinho, não posso destratar, especialmente pessoas da família. Como a gente adora destratar pessoas da família. A gente adora fazer isso, não sei porquê. Que mau hábito terrível que nós temos. Porque é mãe, é pai, é irmão, é filho, porque é tio, é primo, porque é não sei quem, a gente destrata. Então, dá para tratar um pouquinho melhor? Dá para tratar um pouquinho melhor. Então, a gente vai em busca deste amor. É isso que nós precisamos fazer. Porque a gente não vai conseguir sair daqui com um amor ideal já no coração. A gente tem que construir isso. Isso é uma construção de cada um. E aí, como é que a gente vai construindo isso? Devagarzinho. Não é? O motorista do ônibus. Que Deus te abençoe, vai com Deus. Muitas vezes a gente entra no elevador, dá bom dia, ninguém responde. A senhora tem esse problema também? Também. Meu Deus do céu, eu pensei que era só lá no meu prédio. Não, aqui também tem, na Chácara Clabim tem isso? Não, eu não moro na Chácara Clabim, eu moro ali perto do Museu de Ipiranga. Do museu, então, entendi. Lá parece que é mais tradicional do que aqui ainda, né? Mais antigo. Bem mais antigo, Mas acontece. No bairro também tem aqui, sim. Também tem. Às vezes você encontra com a pessoa todo dia de manhã e a pessoa não te cumprimenta. Responde, tem uma pessoa que entra sempre no elevador comigo, eu falo, bom dia, finge que nem ouve. Um dia, rapaz, tem que responder. Um dia. Eu vou insistir, vou perseverar. Um dia eu falei, bom dia, ela fez, bom dia. Bom dia por quê? Não sei, está melhorando. Não custa. Mas se a gente não consegue falar, porque a gente às vezes fica envergonhado de falar todo dia, a pessoa não responde, mas você pode falar pelo pensamento.
bom dia, que Deus te abençoe, vai pro raio que te parta, Deus te ajude, né? Não é assim, lógico, né? Mas a gente vai vibrar um bom dia para ela, que ela tenha um bom dia, um ótimo dia, um dia feliz, um dia de paz, não é? É assim que a gente fala em tom de brincadeira, e o pior é que as pessoas levam a sério, porque a gente aprende só as coisas que não deve, né? Também quem está falando, quem não deve está falando, né? Mas enfim, a gente pode. Agora, sabe um outro problema que tem o amor? A gente gosta muito de receber amor, mas... não é? Transmitir amor, a gente tem dificuldade. Ai, como a gente adora, quando vai na casa de alguém, recebe com amor, oh, puxa vida, que bom, você estava faltando, ah, que saudade, né? Aí a gente dá aquele abraço de político assim, né? Um abraço de político assim, né? Mas a gente gosta, não é? Mas como que faz para a gente também transmitir amor? Então, o amor, na maioria das vezes, ele não exige reciprocidade. Ele é assim, espontâneo. É uma coisa, sabe? Cumprimenta um salão com 100 pessoas, 2 respondem, mas ele está feliz do mesmo jeito. Não é? Então, amor também tem isso. A gente tem que construir essa ideia. Provavelmente o nosso irmão ainda não alcançou o manancial de amor que ele tem dentro de si, porque todos nós temos um manancial assim inesgotável de amor. Jogar lá o baldezinho na cisterna lá, depois trazer ele para cima e se utilizar desse amor, porque nós temos um potencial muito grande. Acontece que às vezes os problemas diários, as situações difíceis, as coisas que complicam, a gente às vezes acaba deixando isso em segundo plano, mas o potencial de amor nós temos. Nós somos filhos do Criador, que é amor puro. Nós não temos nada mais para definir Deus do que amor. Não é? Então tem até religião que chama Deus é amor, né? E obviamente que é amor, porque imagine, como eu falei agora, né? Já pensou se a gente discordasse de Deus e ele falasse está errado, não é? A gente ia bater a cabeça toda hora, não é mesmo? E talvez não aprendesse mesmo assim, mas ele dá a liberdade pra gente, dá uma profunda liberdade, que a gente usa essa liberdade de uma forma assim tão, às vezes tão esquisita, não é? A gente pega a liberdade e sei lá, faz o que com ela. Mas reciprocidade, quando nós temos amor, a gente não exige. A mesma coisa assim, um neto que a gente ama muito, por exemplo, um filho, um neto, não é? Às vezes apronta alguma, some, não aparece. E a gente ainda continua mantendo aquele sentimento muito grande por ele, lembra dele nas nossas preces. Aliás, uma das coisas importantes para a gente adquirir amor é o convívio com o Criador através da prece. Então a gente precisa conversar com Ele com mais frequência. Às vezes a gente só conversa em situações iguais a essa, mas a gente pode conversar com mais frequência. Naquele momento feliz, naquele momento alegre, na dificuldade, na perca de um ente querido, em casa, todos os dias. Nós temos tanto que agradecer, mas tanto, nós já temos tanto recurso, tanta coisa. E às vezes a gente pensa assim, se não fosse eu, não estaria assim. Não, a gente teve oportunidade, claro, mas ele possibilitou. Tem uma mensagem que é da Irene Ferreira de Souza Pinto, que se chama Esse Pequeno, sozinho à noite no pó da estrada, de roupa suja e rasgada, que passa pedindo um pão, é um anjo pobre a caminho, sob inocente amargura, pássaro triste à procura de ninho e consolação. Criança desconhecida, dormirá quem sabe onde, órfão, ninguém responde, aceita o que se lhe dê. Quantas mágoas tem na vida, quanta miséria consome, quanto anseio, quanta fome, ninguém sabe, ninguém vê. Nunca lhe atires ao lado, qualquer palavra ferina, socorre, ampara e ilumina, em nome do eterno bem. Que esse menino exilado, sem lar e sem companhia, olha agora que interessante, se o céu quisesse, podia ser teu filhinho também. Encoraja-lhe a esperança, envolve no teu sorriso, sentirás de improviso a bênção de doce luz. É que no amor da criança que te agradece o carinho, receberás de mansinho a gratidão de Jesus. Se o céu quisesse, podia ser teu filhinho também. Olha que coisa forte. Quando Jesus vem até nós e fala, Pai Nosso, o que ele está dizendo?
Somos todos irmãos, meu Deus do céu, todos irmãos. Ah, mas o fulano não é meu irmão. É sim, não adianta, nós temos que aceitar. Então, quando a gente começar a se aceitar com um pouquinho mais de irmandade, quando a gente começar a entender que somos irmãos mesmo uns dos outros, a gente vai ter aquele sentimento um pouquinho maior, um pouquinho melhor. Fomos abordados na rua, alguém nos pede uma moeda, algum favor, alguma gentileza. A gente não vai devolver com malcriação, nem com embaraços, nem com indiferença. A gente vai devolver com sentimento nobre. Seja uma troca de algumas palavras, seja uma simples moeda insignificante, seja um recurso alimentício que a gente possa dispor, não importa. A gente vai atender, porque a gente vai entender que nós não estamos atendendo um estranho, nós estamos atendendo um irmão nosso. Olha isso. Se o céu quisesse, podia ser teu filhinho também. Meu Deus, isso é muito forte. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem interessante que fala assim, que às vezes a gente repele uma pessoa mal classificada na rua, um mendigo, alguma coisa assim, e eles dizem pra gente que muitas vezes a gente não consegue entender, mas aquele ser que nós repelimos foi uma pessoa muito cara pra gente em determinado momento. Vamos voltar àquela ideia de encarnação, de reencarnação, né? Vamos imaginar que ela realmente existe. Se ele nos atendeu, nos favoreceu, nos acolheu, nos fez tudo, agora por qualquer motivo que a gente não pode entender nesse momento, ele está nessa condição infeliz e a gente o repele, o repulsa. Às vezes uma pessoa difícil em família, uma pessoa difícil, fulano difícil. Todo mundo tem um familiar difícil, que não gosta de trabalhar, ou que gosta de trabalhar, mas não consegue nada para fazer. Vamos falar assim diferente, né? Ele gosta de trabalhar, mas não acha nada que é importante para ele fazer, não é? Que tem dificuldade, não consegue parar emprego, não consegue moradia direito, está sempre na casa de um, de outro, está sempre precisando de recursos, está sempre vitimizado, está sempre com problemas. Por que a gente vai expulsar uma pessoa dessa do nosso convívio? Vamos acolher, vamos ajudar. Ah, mas eu posso? Não posso, ajuda como pode. Como pode? Não precisa você se desdobrar em recursos, em nada disso. Consertar a vida dele inteira. Nós não somos mecânico de alma, né? Mecânico de alma eu arrumei agora. Não sei de onde que eu arrumei essa expressão. Tem algum mecânico aqui? Não. Não, né? Também na Chácara Clabim vai ter mecânico, né? Que ilusão, meu Deus do céu, né? Então, a gente não tem essa possibilidade. Mas a gente pode dar a nossa pequena, humilde participação, simples. Ah, do tipo assim, um almoço de domingo ele pode vir com a gente. Ele pode assistir um filme junto com a gente à tarde. Ah, mas ele cheira mal. Não tem problema, um dia a gente aguenta. Não toma banho, nem de sábado. Se ele tomar banho de sábado, convida ele no sábado. Que assim ele já vem com o banho tomado, né? Mas eu quero dizer também assim, um pouquinho, brincadeiras à parte, mas ele mora longe, tem que ir buscar ele, depois tem que levar. Quando você pode fazer isso de vez em quando, faz isso. O que tem? Tem que ir buscar, não pega um ônibus. Vive nessa miséria e não tem coragem de pegar um ônibus. Não tem problema, vai lá, faz uma gentilezazinha pequenininha, uma vez, de vez em quando. Então, é assim que a gente vai encontrar aquele amor. Agora, convenhamos, como a gente gosta de receber amor, especialmente daquelas pessoas, daquela vovó, daquele vovô. Ai, que delícia que é aquele amor que ele tem pela gente, interessado por tudo. Comecei a trabalhar, agora eu vou trabalhar de telemarketing. Falei, nossa, é um emprego muito bom, meu filho. E o que você vai vender? Eu vou vender cemitério, terreno no cemitério. Muito bom, eu posso ser o primeiro a comprar, porque já sabe, né? Seu avô já passou, tá fazendo hora extra. Liga para mim, dá o telefone. Liga no celular, porque assim eu posso falar de qualquer lugar que eu estiver, deitado na cama, no hospital, em algum lugar, eu posso atender você. A gente não tem amor por ele. Agora vai algum telemarketing ligar pra gente assim. A gente tem um cartão de crédito especial para o senhor que mora no Chácara Clabim, ilimitado. É a cor preto platino, sei lá como é que é. Tem cartão preto que não tem limite, né? Tem uns negócios assim, outro dia falaram aí pra mim. Como que a gente atende? Lamber sabão, aí tomar banho na soda.
Nem atende o telefone, né? Agora nem atende mais, né? Então, atende, dá atenção um minutinho para telemarketing, 1 minuto. Fala, mas minha filha, eu não preciso, muito obrigado, boa sorte, que você possa vender para muitas pessoas, ter um dia muito feliz. Meu Deus, como é difícil a gente ter um pouco de urbanidade, um pouco de fraternidade. E olha, 2000 anos que Jesus ensinou isso pra gente. Conversou com gente poderosa, com gente humilde, gente doente, leproso. Naquela época, leproso era a pior coisa que tinha, né? Ranceniano. Atendeu todo mundo, ajudou todo mundo. E ele não veio só no sentido moral, vocês repararam isso? De trazer um ensinamento moral. Ele também veio trazer um ensinamento de trabalho físico, para atender ao físico, à saúde das pessoas, para devolver a pessoa a saúde integral, para devolver a pessoa o homem integral. Não veio só para ficar falando e pregando e nada disso, e só isso. Não, ele veio para atender no que foi preciso. Naquele evento do monte que não tinha nada para dar para o povo comer, ele não foi lá pedir para algum dono do Pão de Açúcar, por exemplo, que devia estar lá. Será que ele estava lá? Será que não? Não, mas não é o Cassino, não, era o antigo, o Diniz. Talvez ele estivesse lá. Não foi pedir para grandes possibilidades financeiras para atender aquela multidão. Ele mesmo atendeu, pegou o que tinha e dividiu. Foi isso que ele fez. Então, a gente tem tanta dificuldade para fazer tão pouca coisa. Olha, são 4 itens que faltam aqui. Eu não vou fazer esse desafio porque eu também teria que entrar nele, mas 4 itens. Se a gente não pode ajudar um pouquinho dessa forma, como é que a gente pode imaginar num amor ideal? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, não perca as esperanças. Semana que vem, olha lá. Silvio Luiz Lemos, conheço ele muito bem, ele é 100 vezes melhor que eu. E vocês vão aprender muito sobre Paulo de Tarso. Ele vai dar uma aula de Paulo de Tarso, tá bom?